Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje vim aqui trazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal. E como vocês já puderam ver no título, hoje vou dar a minha opinião, volto a dizer bem claramente a minha opinião sobre morar em Portugal ou morar na Espanha. Porque já não é a primeira vez, na verdade muitas pessoas já me fizeram essa pergunta, qual era melhor para morar. Então resolvi fazer esse vídeo para deixar aqui um pouco daquilo que eu acho sobre o assunto, ok? Mas antes de eu começar a falar sobre isso, pessoal, não esqueçam, cliquem no gostei, que isso ajuda mesmo muito o canal. Deem aquele like, compartilhem com seus amigos. Se não é inscrito, se inscreva, nós estamos aí já 36 mil inscritos, uma meta espetacular. Muito obrigado mesmo, pessoal. Bom, mas então falando sobre o assunto. A verdade é que eu acho que tanto um país como o outro são ótimos lugares para se morar. Acho que muitas das pessoas que assistem ao meu canal, o principal motivo deles quererem mudar de país é qualidade de vida, principalmente em relação à segurança, educação e saúde. E a verdade é que nesses três pontos eu não vejo ou mesmo ouço nenhuma diferença em relação aos dois países, são muito semelhantes. E agora algumas pessoas até vão perguntar assim, mas Thiago, a Espanha tem atentados terroristas e tem também o grupo ETA e ok, eu admito que, pronto, isso é verdade, aconteceu essa situação de terrorismo muito mal, lógico, mas isso não chega a tirar o fato de que a Espanha seja tão seguro como Portugal. E outro fator que os dois países têm em comum é que em nenhum deles, nem Espanha nem Portugal, é um bom lugar para ficar rico. Isso é algo que está mesmo fora de questão, sendo que nesse momento até a Espanha tem uma taxa de desemprego bem pior do que a de Portugal. Em Espanha já agora também tem lá um desemprego maior, sim, é verdade. Porém, em Espanha também é muito importante falar que tem um salário mínimo mais alto do que em Portugal. E por incrível que pareça, o custo de vida lá, dependendo da cidade, claro, não é mais baixo do que o custo de vida aqui em Portugal. É claro que se eu for comparar Lisboa com Madrid, pronto, talvez a capital de Espanha, Madrid, tenha um custo de vida assim um pouco mais alto, não é? De qualquer forma, para ser sincero, eu não sei, só dei um exemplo. Mas sempre quando eu fui à Espanha, mesmo em locais com muito turismo, sempre achei que as coisas eram muito mais baratas. Supermercado e combustível, por exemplo, nem se compara com a diferença. E mesmo alguns eletrônicos, sei lá, máquinas de filmar, computadores, até isso, Espanha é muito mais barato que aqui. Pronto, eles também têm o imposto deles de consumo é mais baixo que o nosso. Como eu falei, eu nunca morei em Espanha, mas acompanho um canal de lá, que é o canal Simbora, do Anderson da Francine, que por acaso eles são de Granada, que fica no sul de Espanha. E o que eles falam bate certo com aquela impressão que eu tenho quando vou para lá, principalmente sul de Espanha. E um bom exemplo é assim, o valor dos imóveis, ou ainda melhor, o valor do aluguel lá é muito baixo. Por exemplo, o Anderson e a Francine moram num apartamento com 2 quartos, aqui nós falamos um T2, e que inclusive o condomínio tem lá uma piscina e eles pagam, agora não tenho muita certeza se eles pagam 260 ou 280 euros. E a verdade é que por esse valor aqui em Portugal, mesmo em cidades pequenas, se acha um apartamento como esse, muito menos com piscina, ok? Outro exemplo também é que ir de férias para o sul de Espanha ou para as ilhas espanholas, mesmo se tiver já as passagens de avião incluídas, fica mais barato do que ir só para o hotel aqui em Portugal. Nem estou a contar agora o deslocamento e combustível, nada disso. E eu conheço muitas pessoas aqui de Portugal que moram perto da fronteira com Espanha, que compram tudo lá e abastecem um carro lá. É mais barato, tá ali do lado, né? Com certeza vale a pena. Agora, pronto, há uma outra situação que pra mim também é importante. Eu acho uma coisa importante, mesmo falando sobre beleza, tipo cidades bonitas, ou mesmo história, monumentos, tanto uma situação como a outra. Os dois países são muito ricos nesse ponto e seria muito complicado ou mesmo, de certa forma, pelo menos para mim, impossível de falar qual é melhor. Porque, assim, nenhum dos dois decepciona ninguém. A verdade é essa. E também, pronto, eu acho que assim, Espanha tem alguns pontos que também acho a favor dela. Por exemplo, eu acho que a nível de infraestruturas a Espanha é bem melhor que Portugal. Um bom exemplo é quando se viaja de carro para a Espanha. Ao se atravessar a fronteira, nota-se logo muito bem a diferença nas estradas. Ok, as estradas em Portugal são ótimas, não estou a dizer que não, mas as de Espanha são muito melhores e vale a pena também falar que
Aqui em Portugal quase todas as autoestradas são pagas, enquanto que em Espanha muitas delas são gratuitas. Eu, por exemplo, quando fui a Matalascanhas, que fica mais ou menos ali a 60 km de Sevilha, a sul de Sevilha, eu andei esses quilômetros, agora eu vou falar por alto, que eu não lembro a quantidade exata, mas eu andei cerca de 250 a 300 quilômetros em Portugal, e em Espanha andei para uns 700 quilômetros, sempre fazendo autoestrada ou nacionais, pronto. Mas a verdade é que em Portugal, para fazer esse percurso, eu paguei mais de 40 euros em portagens. Em Espanha, que eu andei muito mais que o dobro, eu não paguei nada, foi tudo gratuito e com estradas ainda melhores. Outro ponto que também é muito importante, e muitas pessoas sempre perguntam, é como é a maneira que somos tratados, que os brasileiros são tratados, que os imigrantes são tratados em Espanha. E esse ponto eu admito que não posso dizer muito bem, porque quase sempre quando eu fui à Espanha foi como turista, não é? E com exceção de um único lugar, eu sempre gostei muito dos espanhóis, e até me lembro um caso, esse foi mesmo caricato, que eu fui com meu sogro para a cidade de Vigo, que fica na fronteira norte de Portugal, e nós estávamos a procurar o consulado de Portugal em Vigo, e paramos numa rua para pedir informação para um espanhol, e quando perguntamos, o espanhol não pensou duas vezes, ele abriu a porta de trás do carro, entrou e começou a indicar o caminho e nos levou até lá. Pronto, por acaso eu e meu sogro até ficamos assim um pouco assustados no início, porque isso não é algo muito normal, pelo menos aqui, não é? Não sei se lá também é normal ou não, mas eu acho, pelo menos como eu falei, como turista ou indo assim para um dia ou outro, eu achei o povo muito simpático, atencioso. Claro que morar é diferente do que turista, não é? Nesse ponto, admito que talvez a minha opinião não seja tão boa, mas pronto, o que eu posso dizer, pelo menos no momento, é isso, ok? E aqui em Portugal, os portugueses não gostam assim muito dos espanhóis, e aparentemente os espanhóis também não são muito chegados nos portugueses, pelo menos é o que o pessoal daqui fala, e seria talvez como os brasileiros e os argentinos. Até um ditado aqui em Portugal que diz assim, que de Espanha, nem bons ventos, nem bons casamentos. Deixando essas coisinhas de lado, é por isso tudo que eu digo que, na minha opinião, volto a enfatizar essa palavra linda, opinião, qualquer um dos lugares são muito bons para se viver. Será uma questão de gosto pessoal ou mesmo de ver para onde se tem mais facilidade de ir. E antes que eu me esqueça, outro fator que também é importante falar, como é lógico, a língua, não é? Em Portugal, aqui se fala português, claro. Tudo bem que é um português diferente do que o português do Brasil, mas é questão de uma semana, a pessoa já se acostuma bem e já consegue compreender bem o que os portugueses falam. Espanha, fala-se o espanhol, mas na minha opinião também o espanhol, pelo menos, não digo para falar, mas pelo menos para se perceber e para se comunicar, também se entende bem, pega rápido o jeito. Não digo falar corretamente, ok? Nem eu falo corretamente, mas pronto. Bom, então, e para finalizar o vídeo, eu falo bastante de Portugal porque eu moro aqui, é onde eu conheço mais, mas para quem quiser saber mais de Espanha e ficou assim com um gostinho, curiosidade de saber como é que é a Espanha, não se esqueçam de ir no canal Simbora, acompanhem eles, porque é um canal 5 estrelas, eu gosto muito deles, e eles falam muito de Espanha, desculpem, agora enrolei todo, do dia a dia da vida deles lá em Espanha, ok? Pessoal, muito obrigado por tudo e tchau, até pra semana, pessoal!